Prezados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor. As boas intenções, o inferno, o tortuoso caminho. Com este tema, desejo ler Romanos capítulo 7, versos 15 e depois o 21. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Sem dúvidas, queridos, o local onde você encontrará sepultado as boas intenções que nunca foram concretizadas, evidentemente que é no cemitério. Sem exceção, num momento ou noutro, temos boas intenções, ideias ótimas que nunca convertemos em ações. Também nos arrependemos de oportunidades que passaram e não tem como mais remediar, ficou para o passado, tarde demais para voltar atrás. Escritores da Bíblia escreveram esta luta que eles travaram, como o apóstolo Paulo bem expressou: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Margaret Thatcher foi uma política britânica que exerceu o cargo de primeira-ministra no Reino Unido de 1979 a 1990. Ela foi líder também da oposição entre 1975 e 1979. Foi a primeira-ministra com maior período no cargo durante o século XX e foi a primeira mulher a ocupá-lo. Me recordo ainda que a chamavam de a Dama de Ferro. Queridos, ela ficou famosa por formular algumas frases que entraram para a história, como estas: o líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo. O consenso é a negociação da liderança. Gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar sua vida. Ora, entre muitas outras frases, foi dela esta que eu reputo importante transmitir para vocês: ninguém se lembraria do bom samaritano se ele simplesmente tivesse boas intenções. Ele também tinha dinheiro. Queridos, ela estava certíssima. Depois de se deparar com a vítima ferida pelos salteadores e pensar: alguém deveria fazer alguma coisa, o bom samaritano, na parábola contada por Jesus Cristo, decidiu que ele precisava ser aquele alguém e agiu de imediato para ajudá-lo. Gostaria de pedir que você lesse essa história depois narrada em Lucas capítulo 10, 25 ao 37, porque é uma história clara de alguém que não ficou apenas nas boas intenções. É útil também pensar no custo de deixar de levar adiante boas intenções. Jesus se referiu isso ao dizer: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, 28. A Bíblia também apresenta uma advertência severa: falhar
em agir de acordo com as boas intenções é mais sério do que deixar de se beneficiar das oportunidades. Ela define isto como comportamento pecaminoso. Observe as palavras de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Pensem nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Milhões de pessoas que já partiram para a eternidade foram sem Deus e sem salvação, ficaram apenas na conjectura, nas intenções, até queriam ir para o céu, mas não foram atrás desta bênção gloriosa, não foram aos pés do Salvador Jesus Cristo. Para Deus, as boas intenções dos homens são um caminho que parece aos seus olhos um caminho direito, mas o seu fim conduz à morte. Observe essas duas histórias bíblicas de boas intenções que eu gostaria de compartilhar convosco. Poderia citar outras, mas vamos ficar apenas com essas duas. Não sabemos, queridos, qual foi a profissão de Caim, irmão de Abel, filhos de Adão e Eva. Alguns acreditam ter sido ele um agricultor, uma vez que ele ofereceu frutos da terra como oferta no seu culto a Deus. Em Gênesis capítulo 4, conta-nos que a intenção de Caim foi das melhores, mas porque Deus não aceitou esta oferta de Caim, mas aceitou de seu irmão. Bem, podemos explicar o que ocorreu com Caim, trazendo essa história para os dias atuais. Creio que você já viu algum crente lendo a Bíblia, bocejando, quase dormindo em cima dela, com aquele desânimo terrível, uns até assistindo televisão ou brincando com crianças e lendo a Bíblia. Eu já vi crentes também fazendo orações como se ele estivesse sendo obrigado a fazer essa oração, com mau humor terrível, com pressa. Queridos, o que vejo, o que aconteceu com Caim, é que ele deu uma oferta simplesmente por dar. Em outras palavras, ele deve ter pensado: já que é preciso dar, está aí, Senhor, a tua oferta. Estou trazendo esta minha oferta. O seu coração, queridos, a sua vida estava bem distante do verdadeiro culto a Deus. Jesus falou que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, queridos, Caim, ele não estava oferecendo a Deus um culto. O apóstolo Paulo, ele foi bem enfático ao dizer: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Em seu ensino, Paulo disse, portanto, que tudo o que fizermos devemos fazer de todo o coração, como sendo para o próprio Deus. Não era um culto para uma imagem, para um Deus pagão. Caim ofertou uma mera obrigação. E vale dizer, querido, que Deus conhece cada ser humano. Em 1 João 3,17 lemos: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Observaram?
As obras de Caim eram más, e ele era do maligno. Portanto, o seu culto não podia chegar diante de Deus. Salomão falou algo impressionante: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. Provérbios 21, 27. Como Caim, muitos pensam que dando alguns presentinhos a Deus, quando praticam caridade, dão alguma oferta na igreja, só por essas razões Deus aceitará o seu culto. Se isso fosse possível, Jesus jamais precisaria sofrer e morrer na cruz. Quando eu era um pré-adolescente, trabalhei como jornaleiros, vendendo 2 tipos de jornais nos semáforos em Goiânia, na capital de Goiás. Eu tinha que sair de casa às 4 horas da manhã, pedalando a minha bicicletinha já velha, porque ficava cerca de 10 a 12 quilômetros de distância até o local onde eu receberia os meus jornais. E próximo do recebimento dos jornais, ou seja, ali do escritório, tinha uma fila enorme se formando. E eu pude observar que pelo traje das pessoas, por alguns sacos de estopa ou sacos também, esses de lixo, de plástico preto, querido, se tratava de moradores de rua, de mendigos. E o que mais me impressionou é que tinha um cidadão idoso de terno com a mão cheia de dinheiro e um secretário ao seu lado. Ele tirava daquele montão um pacotinho pequeno de dinheiro e entregava para cada um daquele que estava na fila. Eu, olhando aquilo, querido, eu observei que realmente ele estava ali com boas intenções. Entretanto, eu não sei se esse culto foi suficiente para salvar aquele dadivoso, aquele bondoso empresário. Espero que ele tenha entregado a sua vida a Jesus Cristo, porque este é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio de se chegar aos céus. Um dia eu estava sentado numa praça aqui bem próximo da minha residência, moro quase próximo ao centro da capital, e eu estava observando uma imagem de bronze, né, uma estátua de um cidadão, e eu fiquei impressionado, porque se tratava de um homem de baixa estatura, bem franzino, mas, querido, o que ele foi aqui no estado é de impressionar. O homem foi de tudo, de presidente da República, a general do Exército, foi deputado, foi governador, participou, portanto, de muitos cargos públicos. Já faleceu cerca de 100 anos atrás. E eu, olhando para aquele homem, eu pensei, poxa, como ele deve ter sido um cidadão assim muito estudioso, muito esforçado, deve ter dado muito prazer para os seus pais. Foi um homem que se projetou na história de nossa nação. Mas ali eu também pensei, falei, qual foi o investimento que ele fez para Deus, para o reino de Deus? O que ele fez para se salvar? Será se ele se encontra entre os salvos com o Senhor Jesus Cristo em glória? Eu não sei. Ora, queridos, nós precisamos também, além das muitas boas intenções, praticar especialmente o de seguir
a Jesus Cristo, ser fiel até a morte. Outro exemplo de boas intenções na Bíblia, queridos, é a de dois irmãos, Nadab e Abiú. Eram filhos de Arão, eles também foram escolhidos como sacerdotes para auxiliarem o seu pai nos serviços ministeriais ali do templo. E eles resolveram fazer algo diferente para oferecerem a Deus, mas as Escrituras dizem que Deus não lhes tinha ordenado a fazerem isso. Lemos essa história em Levíticos 10. Foi uma boa intenção, motivada por um desejo de oferecer algo a Deus, mas o Senhor não aceita algo com segundas intenções, fora de propósito ou na obediência absoluta. Agora, queridos, o que é bem mais sério são as boas intenções consoantes à vida espiritual, o plano de muitos com relação à salvação de suas almas. Em muitos evangelismos abordei jovens, convidando-os para entregarem suas vidas a Jesus Cristo. Muitos me respondiam afirmando que não conseguiam ficar presos na rigidez da religião, nas muitas abstinências. É muito, não pode isso, não pode aquilo, chegando a dizer que queriam servir a Deus, mas era uma vida de muita escravidão. Outros até falaram que iam curtir a juventude, depois de velhos iriam pensar nessas coisas. Ora, não acompanhei essas vidas, mas certamente a boa intenção de na velhice seguir a religião, seguir Jesus, não deu certo. Uns possivelmente morreram ainda jovens, outros envelheceram e ainda não tiveram tempo para Deus ou não se consideram ainda absolutamente idosos para servirem a Deus. Ou seja, ficaram nas boas intenções. Querido, encerrando, não jogue com a sua vida, não arrisque. Você tem uma vida só, uma alma dentro de você. Morrer sem Deus acabou para você. Precisamos nos lembrar que Deus nos dá a oportunidade em vida de escolhermos onde viveremos a nossa eternidade, a escolher o caminho, queridos, da salvação ou da perdição, ficou para os homens. Está escrito: e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Portanto, deixe as boas intenções de lado e pratique seguindo a Jesus Cristo agora mesmo. Amém. Oremos. Querido e maravilhoso Pai, a Tua palavra nos orienta, nos adverte que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, significando que o nosso tempo da salvação é exíguo, não sabemos do amanhã, o amanhã não nos pertence, temos que estar preparados hoje mesmo. Certamente que o Senhor sempre tem dado oportunidade às pessoas para se salvarem. Diz a Tua palavra que o Senhor não deseja a morte do ímpio, ou seja, não deseja que ele morra na impiedade ou no seu pecado, mas que ele se converta.
Por isso que o Senhor continua com os braços estendidos, dizendo: vem, filho meu, dai-me o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Queridos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui.